nos separou desde o ventre. É Ele que nos formou e é Ele que sabe quem é eu e você. Então abra o seu coração essa noite. Abra o seu coração porque Ele está aqui. E Ele veio unicamente porque você também veio. Pode se assentar. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Estamos gratos a Deus por mais um culto, estarmos aqui. Estamos com um público reduzido, mas mesmo assim podemos estar aqui presencialmente. Graças a Deus por isso, por Ele estar nos permitindo se reunir, estar ceando hoje aqui, em memória dEle. Se puder ir abrindo sua Bíblia, em João 1:12. João 1:12, amém? Vamos começar do 10 aqui. João 1:10. Veio ao mundo que Ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio o seu próprio povo e eles os rejeitaram. Mas a todos que creram nele e aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Repete comigo. Filhos de Deus. Aqui diz que quando Jesus vem, Ele é rejeitado pelo mundo, mas todos que creram nele, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Talvez todos que estejam aqui já reconheceram a Ele como o único e suficiente Salvador, reconheceram Ele como o Deus da sua vida, já seja chamado Filho de Deus. E talvez tenha pessoas que ainda não a recebeu, ainda não o conhecem. Talvez pessoas que estejam nos assistindo, talvez alguém que ainda esteja sentado em nosso meio. E para você que ainda não o conhece, não o recebeu, Jesus é o homem que se deixou a sua glória, veio aqui na terra, se entregou um dia por mim e por você, em uma morte de cruz. Ele se entregou para que eu e você hoje tivéssemos vida e liberdade. E para você que já aceitou a Ele, tem o poder de ser chamado filho de Deus. Guarde bem essa palavra. Você é filho de Deus. Como teve uma série passada já, que o Felipe já ministrou, que nós reconhecemos que nós éramos filhos de Deus. E como todo bom filho, nós nascemos, ficamos criança, chega uma hora que nós chegamos à nossa adolescência. Todos aqui já passaram pela adolescência? Sabemos que é um momento difícil, alguns ainda estão passando, mas é um momento ali de descoberta, um momento que nós achamos que sabemos de tudo, que somos o dono do mundo. Talvez os adolescentes hoje ali estejam pensando, não, nada a ver com esse cara está falando. Mas quando vocês chegarem lá na frente, quando vocês chegarem na sua fase adulta, vocês vão ver o quanto de bobeira que a gente fazia quando era adolescente e que se fosse para fazer hoje, não faria mais. Na minha época da adolescência, eu fiz bastante bobeira, bastante burrada, que se fosse para mim ver hoje, eu não fazia mais. Porque são coisas que eram tão bobas que a gente acha que é o dono do mundo, que a gente acha que é dono da sabedoria, a gente acha que sabe de tudo. A gente estava conversando também com o pastor esses dias, ele estava contando as atrapalhadas dele da adolescência. E todo mundo aqui já teve esse momento de achar que tinha a dona da verdade, de achar que sabia de tudo, de achar que o seu pai estava errado, que você sabe de tudo, que você sabe mais que ele. Para vocês terem noção, na minha adolescência, antes de eu fazer carteira, tudo, eu queria dirigir, queria ter minha própria moto, tudo. Até que um dia eu insisti tanto em comprar a moto. Fui lá e consegui comprar a tal da moto. Juntei dinheiro, porque eu já comecei a trabalhar desde mais novo.
E daí meu pai perguntava, mas a moto tá boa? Não, tá boa, eu sei o que estou fazendo, sei o que estou comprando. Depois de um tempo, daí meu pai não deixava eu andar com a moto. Só depois que fizesse carteira. Comprei, não sei porquê. Daí, meu pai queria que eu transferisse o meu nome. Daí eu fui ver a dita da moto, não era nem aqui da cidade, não sabia de quem que era, que estava o documento, tive que devolver a moto e comprar uma outra lá um pouco mais cara, porque para mim eu sabia que estava fazendo. Hoje é um erro que eu possivelmente não cometeria. A primeira coisa que eu iria ver se é da cidade, de quem que é o dono. Imagina a burrada que eu podia ter se metido, sei lá, comprado uma moto que era roubada, que estava fugida para aqui para a cidade, e comprei dita moto, porque na minha cabeça eu sabia o que estava fazendo. E nessa etapa da nossa vida, é normal a gente achar que é o dono da toda a verdade, de todo o conhecimento. E como Deus nos diz que somos filhos, na nossa vida espiritual nós também passamos por este momento. Nós também passamos pelo momento que achamos que sabemos de tudo. Achamos que sabemos de tudo, sabemos mais que todo mundo. E nesse momento, às vezes, a gente acaba desviando o nosso caminho. Eu queria ler com vocês também Lucas 15, do 11 ao 24. Lucas 15, do 11 ao 24. Vou começar ali. A parábola do filho perdido. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e mudou-se para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha, vivendo de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar sua fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado por filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai, e ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam-lhe. Coloquem um anel no dedo, a sandália nos pés, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois esse filho que estava morto voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Até aí. Então aqui já é uma palavra bem conhecida, mas eu fiz questão de ler, porque eu quero pontuar algumas coisas aqui com vocês. Ali no versículo 11 fala que o homem tinha 2 filhos. E nós estamos hoje dizendo de filhos, que eu e você somos filhos de Deus. Ali no versículo 13, diz que ele mudou-se para uma terra distante. Ali o filho, ele decidiu, ele achou que ele sabia de tudo. Fala que ali o filho mais jovem, suponho eu que ele estava ali na adolescência, quase ficando adulto. Então ali ele achou que ele sabia de tudo, pediu ali a herança e foi para uma terra distante. Ali na terra distante, ele começou a passar um sofrimento. Primeiro conhecimento, o primeiro entendimento que eu tenho é que eu e você não vamos frutificar na terra errada. Se eu e você não estiver na terra que o Pai está, nós não vamos ir para frente. Se eu e você abandonar o Pai
e ir para uma terra distante, nós não vamos para frente, porque o nosso Pai não está conosco. O nosso Pai Celestial não está mais junto comigo e com você. Então, o primeiro entendimento que eu tenho aqui, quando ele vai para uma terra distante, é que ele já não vai frutificar, não vai estar no seu propósito. Ali no versículo 15, fala que ele convenceu um fazendeiro a dar um emprego para ele. Ele já não estava mais na casa do pai. Ele já tinha convencido um estranho a dar um emprego para ele, e ele achando que ele ia prosperar. Muitas vezes nós achamos que sabemos de tudo, deixamos as terras do nosso pai, deixamos a casa do nosso pai, se envolvemos com desconhecidos, e mesmo assim queremos prosperar, queremos ali crescer na vida. E não vai dar certo. A partir do momento que eu e você deixamos do nosso Pai, nós não vamos conseguir cumprir o nosso propósito. Talvez você até prospere por um momento, talvez você até consiga caminhar por um momento, mas vai chegar uma hora que o seu propósito vai falar mais alto e você vai ter que voltar para a terra. Você vai ter que voltar para a casa do Pai. No 18 ali. No 18 fala que ele não se acha mais digno de ser chamado filho. Muitas vezes, quando nós nos afastamos do Pai, nós achamos que nós não somos mais dignos de ser chamado filho de Deus. E não é isso. A partir do momento que eu e você aceitamos a Ele, nós somos chamados filhos de Deus. E pode todo mundo dizer o contrário, mas não, você vai ser chamado filho de Deus, você é filho de Deus. Talvez você tropeçou e você está envergonhado de voltar para a igreja. Talvez você tropeçou e você está envergonhado de voltar para a casa do Pai, como esse filho estava. Talvez você nem tropeçou, talvez você se afastou somente da casa do Pai, talvez você pegou suas coisas e saiu fora. E hoje você está com vergonha. Hoje você já não acha digno ser chamado de filho de Deus. Hoje você já não se acha mais digno de vir na casa do Pai. Hoje você se acha que você precisa viver em terras distantes e com pessoas estranhas. Eu e você não somos cidadãos dessa terra. Eu e você somos cidadãos dos céus, habitando nessa terra para trazer a cultura dos céus. Então nós precisamos do nosso Pai aqui conosco, para que nós possamos trazer a cultura dos céus. Porque se eu me afastar do Pai, eu vou para terras distantes. E se eu for para terras distantes, eu vou quebrar minha cara. Ali no versículo 20, ele voltou e seu pai estava cheio de compaixão. Talvez você estava com tanto medo de voltar, mal sabia que o seu pai estava cheio de compaixão esperando por você. Talvez você que está nos assistindo, talvez você está com medo de voltar para a casa do Pai. Talvez você tenha aquela saudade do seu pai, assim, e fala assim, meu Deus, eu era feliz lá e não sabia. Mas hoje eu tenho medo de voltar. O que as pessoas vão dizer de mim? Eu saí da igreja, curti tudo, gastei o que eu podia. O que as pessoas vão dizer de mim agora se eu voltar? Eu digo para você, que Ele está de braços abertos, te esperando cheio de compaixão, esperando que você volte. Ele não quer que você fique fora. Ele está cheio de compaixão, de braços abertos. Quando o filho vai lá, fala que o pai de longe avista ele, e cheio de compaixão, corre abraçá-lo e beijá-lo. Então não se importe com o que as pessoas vão dizer de você. Não se importe se você fracassou, não se importe se você apenas decidiu sair para aprender o que era lá fora, o que você achava de bom lá fora. Se importe porque Deus tem um lugar para você. O Pai está te esperando. O Pai está de braços abertos, com compaixão, te esperando. Ele foi e voltou, recebeu um abraço e um beijo do seu pai. Ali no 24,
pois meu filho estava morto e voltou à vida. Aqui ele fala. Aqui você vê aqui um pouco antes que ele fala assim: pai, eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. E o que o pai fala para ele? Meu filho voltou. O meu filho voltou. O pai não se importou com o que ele fez lá fora, não se importou com o que ele fez nas terras distantes. Ele estava de braços abertos esperando. Ele estava falando: filho, eu sei que você tropeçou, eu sei que você errou, mas eu estou de braços abertos te esperando. Eu estou te esperando e você é meu filho. Você não perdeu o ser chamado de filho. Mesmo ele não se achando filho, ele te chama de filho. Mesmo você não achando que você é filho mais, Deus te chama de filho. E ele te diz: filho, você pode voltar para casa a hora que você quiser. Não tenha medo, filho. Você pode voltar para casa porque eu vou estar de braços abertos. Talvez eu estou conversando aqui com pessoas que já passaram por isso e conseguiram superar. Talvez eu estou conversando com pessoas que ainda vão ver essa mensagem e tem medo de voltar para a casa do Pai. Porque realmente quando a gente faz burrada, a gente tem medo. Eu lembro que quando eu era adolescente, meu sonho era fazer tatuagem. E meu pai não queria que eu fizesse. Daí um dia eu fui lá e fiz. E daí o medo de voltar para casa e o pai ver a tatuagem. Porque eu fiz escondido. Mesmo assim, mesma coisa é conosco. Quando a gente vai lá e faz uma coisa que não agrada ao pai, a gente tem medo de voltar. E hoje, meu pai ainda me chama de filho. Mesmo muitas vezes eu fazendo coisas que ele não queria. Muitas vezes eu fazendo coisas que não eram do agrado dele, que não era da vontade dele. Hoje eu ainda chego na casa dele e ele ainda me chama de filho. Então, não tenha medo de voltar para casa. O Pai está de braços abertos. Jesus vive e está de braços abertos para você. Hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Um dia Ele morreu por mim e por você. Um dia Ele se entregou. Um dia Ele ali foi massacrado por mim e por você. E hoje Ele vive. Nós podemos dizer que Ele venceu a morte. E Ele nos espera de braços abertos. Sabe por que Jesus contou essa parábola do filho? Porque Ele sabia que chegaria o momento da nossa adolescência. Ele sabia que chegaria o momento da nossa adolescência espiritual, que nós acharíamos que saberia de tudo, que nós saberíamos, que nós íamos deixar o caminho dele, que nós ia deixar a voz dele de lado e os ensinamentos dele de lado. Ele sabia. E ele deixou isso porque ele sabia também que ia chegar os nossos momentos de fraqueza, que ia chegar o nosso momento de fragilidade, que ia chegar o nosso momento de desistência. Mas Ele deixou mostrando que nós podemos voltar para casa, que nós podemos voltar para casa a hora que nós queremos. Mesmo você tentando fugir, Ele vai te dar sinais para voltar. Não adianta nós tentarmos fugir, não adianta nós tentarmos sair da casa e não querer mais voltar. Uma hora o nosso calo vai apertar e nós vamos precisar voltar para casa. Somente o colo do Pai é o que vai nos consolar. Então não adianta eu e você tentar fugir. Não adianta eu e você tentar achar que sabe de tudo, que sabemos o melhor para nós. Não. Alguém já morreu por mim e por você e Ele sabia o melhor para mim e para você. Ele sabe o melhor para mim e para você e o nosso melhor é ao lado dEle. É seguindo os ensinamentos que Ele nos deixou. Talvez Deus está dando alguns sinais para você voltar. Talvez você esteja aqui
e esteja fora da igreja. Talvez você esteja aqui e esteja fora da casa do Pai. Você frequentar a igreja não significa que você está na casa do Pai, que você está com o Pai. Talvez o nosso coração está distante, talvez nós não queríamos estar aqui. Nós se reunimos na igreja como uma casa de oração, mas realmente a casa do Pai é aqui dentro, é o nosso coração. A casa do Pai é aqui dentro. Então talvez você esteja aqui precisando voltar para a casa do Pai essa noite. E Ele te diz: eu estou cheio de compaixão, de braços abertos por você. Eu morri e ressuscitei por você. Jesus ali, após Ele ressuscitar, Ele vai atrás dos discípulos que já tinham se dispersado. Assim é comigo e com você. Ele não vai desistir. Assim como Ele fez com Pedro, quando já estava lá voltando à pesca. Jesus vai lá e faz a mesma coisa que tinha feito com ele no começo. Pedro, joga a rede aí. Pedro, como era esperto, já se ligou. Jesus está aí. Ele estava dando sinais que era para Pedro voltar. Que a pesca não era mais o território de Pedro. Que ele já estava indo para terras distantes. Então Jesus, Ele nos diz: a pesca não é mais o nosso lugar. Larga as redes, que a pesca não é mais o nosso lugar. E Ele não vai desistir de mim e de você. Mesmo nós saindo fora, mesmo nós deixando a casa do Pai, mesmo nós cometendo todas as burradas que for possível, Ele tem perdão para mim e para você. Ele tem perdão para mim e para você nessa noite. O Jesus que morreu numa cruz por mim, que foi massacrado por mim e por você, Ele tem perdão para mim e para você. Basta apenas nós nos voltar nossos olhos para Ele, que Ele vai estar de braços abertos para mim e para você. Queria que você abrisse lá em Mateus 28. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18 diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem os novos discípulos e obedeçam todas as ordens que eu lhe dei. Agora presta atenção aqui. E lembrem-se disso, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Jesus está comigo e com você até o fim dos tempos. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Pai. Talvez tenha algumas áreas da nossa vida que está distante, talvez tenha áreas de nossa vida que estamos deixando de lado, talvez tenha áreas de nossa vida que nós precisamos voltar. Talvez nós estamos junto com os porcos em algumas áreas de nossas vidas. Talvez nós precisamos algumas áreas nos corrigir. Talvez nós precisamos voltar o nosso coração para o Pai. E hoje é noite de ressurreição. É noite do Cristo vivo. E Ele vive para mim e para você. A qualquer momento nós podemos se jogar aos pés dEle e dizer: Pai, eu vacilei. Eu achei que sabia o que estava fazendo, peguei minhas coisas, saí fora, mas hoje eu estou arrependido e preciso voltar. Eu conversava com um amigo meu alguns dias atrás, e eu falava: cara, você precisa apenas ser sincero. Jesus já sabe que muitas vezes eu e você saímos fora. Quando nós não estamos mais com o coração aqui, quando nós não estamos mais com o coração para Ele, Ele já sabe. E para voltar, nós precisamos apenas ser sinceros e dizer: Pai, sozinho eu não consigo mais. Dizer: Pai, aqui eu estou. Fiz aí
um monte de burrada, achei que sabia o que estava fazendo e não sabia, Pai. Eu precisava de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso voltar, Pai. Sozinho eu não tenho força para voltar. Eu acho que as pessoas vão me julgar, Pai, mas eu quero voltar, eu estou com saudade do Senhor. Sozinho eu não consigo, Deus. E Ele vai estar de braços abertos para você. Vai te dar um abraço e um beijo e dizer, filho, vamos começar tudo de novo. E Ele vai te chamar de filho, porque você é filho. E foi Ele quem te criou e Ele sabe quem é você. Ele sabe das suas fraquezas e sabe no que você precisa melhorar. Então nós precisamos apenas ser sinceros. Não precisa ter vergonha de conversar com Deus, não precisa ter vergonha de expor seus erros. Talvez você tenha vergonha de expor seus erros para as pessoas, para o pastor, para os líderes. Para o Pai não precisa você ter vergonha, porque Ele já sabe. Ele precisa apenas da sua sinceridade em dizer, Pai, eu preciso melhorar aqui. Ah, meu Deus, eu preciso, Pai, melhorar nessa área aqui, porque eu estou longe da sua casa, nessa área da minha vida. E com certeza Ele vai colocar suas mãos e vai ajudar você. Porque Ele está de braços abertos te dizendo, filho, você é filho. Não importa o que os outros digam, não importa até mesmo o que você ache, é eu quem te conheço. E você é filho. Você é filho amado em quem Ele conhece. É quem Ele conhece e sabe. Ele sonda nossos corações e sabe as nossas fraquezas, sabe os nossos pensamentos. Muitas vezes, realmente, nós desanimamos no caminho e nós tropeçamos, nós falhamos e nós nos achamos indignos de ser chamados filhos. Nós achamos que agora não dá mais, agora o que eu fiz não dá mais e eu não vou voltar. Conheço pessoas que saíram e nunca tiveram mais forças para voltar, porque se achavam indignas de serem chamados filhos, porque achavam que ia entrar na igreja e ser julgada, e ia falar assim, nossa, o que foi fazer lá e agora está na igreja de novo. Ali como o irmão do filho pródigo fez, ficou bravo dele ter voltado, ficou bravo do pai ter feito uma festa. Mas Deus tem uma festa para você. Deus tem uma festa para todo mundo que se arrepende, e Ele diz assim, eu estou de braços abertos. Basta você se arrepender e nós faremos uma festa. Vai ter festa no céu. Cada arrependimento seu. Cada pedido de perdão que você der. Talvez você precise voltar e pedir perdão para o seu pai. Falar assim, Deus, me perdoa porque eu realmente estou sendo um filho rebelde. Pai, me perdoa porque eu realmente estou sendo um filho que não está fazendo de acordo com sua vontade. E com o tempo nós vamos amadurecendo. E nós vamos vendo que aquelas bobeirinhas que nós fazíamos lá atrás, lá na nossa adolescência, era coisa que não adiantava fazer, era coisa que nós achávamos que era aquele turbilhão, e era coisa que era fácil de vencermos. Mas nós vamos querer maturidade em Deus. O que nós não podemos é nos afastar. O que nós não podemos é deixar de estar do lado do Pai. Porque nós estamos aprendendo a caminhar de acordo com a sua vontade. Nós estamos aprendendo a andar de acordo com a sua vontade. E quando tropeçamos ao lado dele, ele já nos ergue. Ele nos diz, não, filho, agora é por aqui. Agora é por aqui. Que nós possamos essa noite guardar isso em nosso coração. Não somos super-heróis, não temos super-herói aqui. Estamos sujeitos sim a errar, estamos sujeitos sim a falhar. Somente um não falhou, somente um que não errou. E ele já morreu para pagar os nossos pecados. Ele já morreu para pagar o meu e o seu pecado. Ele já se entregou na cruz e ele vive. E a morte não o venceu, por mim e por você. Então que nós possamos guardar em nosso coração isso, que quando errarmos, ou que quando chegar as nossas crises de adolescência, que nós possamos olhar para o Pai e pedir, Pai, me ajuda a amadurecer nessa área.
Pai, me ajuda a evoluir nessa área, porque eu ainda sou muito pequeno. Ah, Deus, me ajuda a olhar com os olhos que o Senhor olha. Me ajuda a falar como o Senhor falaria. Me ajuda a ter as atitudes que o Senhor teria. E com o tempo nós vamos amadurecendo. E vamos subindo. E vamos subindo de nível. E quando vemos, as bobeirinhas lá de trás já não fazem mais sentido. Os nossos pecadinhos de estimação já não fazem mais sentido, porque nós criamos casca, nós somos maduros. Nós criamos ali em Deus uma maturidade. Então, que nós possamos guardar realmente isso em nosso coração. Queria estar chamando o Ministério do Louvor para a gente já estar fazendo mais um louvor. E que você possa guardar em seu coração isso. Que o Pai está de braços abertos a você. Eu tentei falar com Deus, falar assim, Deus, eu queria falar sobre... Hoje é dia de ressurreição, e eu queria falar sobre ressurreição, mas não, só vinha Lucas 15 em minha cabeça. Então, acredito que Deus tenha falado com você, tenha falado com alguém, era o que Ele queria falar. Então, que nós possamos deixar as nossas crises de adolescência de lado e buscar amadurecimento em Deus. Que nós possamos buscar maturidade e saber que Ele está de braços abertos para te receber. Que você não ligue para o que as pessoas vão dizer. Que você não ligue para a vergonha. Que você não ligue para o que vão pensar de você voltar para a casa do Pai. Depois de ter aproveitado tudo lá fora, depois de ter aproveitado a herança do Pai. Não. Ele está de braços abertos para mim e para você. Se coloca de pé para a gente fazer uma oração. Logo em seguida vamos estar ceando.